Oi, oi! Já ensinei você a fazer a massa de bolo e agora eu vim mostrar para vocês como que ficou a massa depois de assada, bem certinha, e vou ensinar vocês a rechear esse bolo. Esse bolo, gente, é o bolo de aro 25 centímetros por 10 de altura e ele tem 25 por 10. Ele ficou com uns 9 de altura aqui depois de assado e ele provavelmente depois de recheado vai ficar com uns 12, 11,5 de altura. Aqui, gente, o outro bolo é esse aqui, que é o 15 por 10 de altura. E ele ficou já com 10 de altura, se vocês repararem que ele até passou um pouquinho. Então, depois com o recheio, eu acho que vai ficar com uns 13 de altura. Aí, lembrando que esse bolo vai ser sobreposto um em cima do outro. Esse de 25 em cima do de 15, para ficar bem certinho. Porém, lembrando que eu estou ensinando a vocês um bolo de andar. Um bolo de andar. Então, se por acaso você não quiser fazer um bolo de andar, você pode substituir a forma 25 a 15 por uma forma de 30 centímetros de diâmetro por 10 de altura, que vai ficar legal. Ou você pode utilizar uma 26 por 36 por 10 de altura, que também vai ficar do mesmo peso, do mesmo tamanho. A única diferença é que vai ser uma forma retangular. Ou também, se sua forma retangular foi aquela um pouquinho mais baixa, que geralmente o pessoal trabalha com 5, 6 de altura, você pode utilizar uma forma de 30 por 40, que vai dar certo também. A única diferença é que o disco do seu bolo vai ficar um pouco mais fininho, mas fica bem legal também. Vou ensinar vocês agora a rechear esses bolos de forma bem certinha, utilizando o morango, que eu sei que muita gente tem medo. Vou mostrar para vocês o recheio também depois de cozido. E mais uma coisa, muito importante, eu vou rechear esses bolos como vocês vão ver e eu vou deixar ele de um dia para o outro na geladeira. Por que isso é tão importante? Principalmente pelo fato de ser um bolo de andar, o bolo precisa de estrutura e estabilidade. E se você monta o bolo na mesma hora, ele não é tão estável no ponto de colocar um bolo em cima do outro. Então eu indico que você faça um bolo num dia e decore só no outro, como eu vou fazer. Então bora começar a rechear. Pronto, Então, pessoal, agora bora começar a fazer o recheio. E para fazer o recheio, um recheio de prestígio que rende bastante, é bem econômico e tem um sabor super gostoso. Para a gente iniciar a fazer esse recheio, a gente vai utilizar o coco ralado. O coco ralado, a dica mais importante que eu tenho para vocês é você utilizar esse coco assim, ó, que é esse coco em flocos. Por quê? Você vai encontrar o coco ralado normal, que é um coco mais fininho, e esse. Eu gosto do resultado desse aqui porque fica o pedacinho maior de coco e fica mais saboroso no recheio. Lembrando que esse aqui que eu estou utilizando, ele é em flocos e adoçado. Porém, se você quiser, não precisa ser adoçado, mas eu gosto do adoçado que o recheio fica mais docinho. Aí, gente, depois é farinha de trigo. A farinha de trigo que eu estou utilizando é uma colher bem cheia por receita. Porém, aqui eu vou fazer 3 leites condensados, então são 3 colheres bem cheias de farinha de trigo. Aí eu sei que muita gente vai me perguntar, pode substituir pelo amido de milho? Não, não pode. O amido de milho, ele é um componente que fica com resultado gelatinoso. Então, se o recheio de vez ficar um recheio firme, ele vai ficar parecendo uma gelatina. E não fica uma textura muito legal, além que não vai ficar uma estabilidade muito boa, principalmente pelo fato de ser um bolo de andar. Então é muito importante você utilizar a farinha de trigo mesmo. E a farinha de trigo tem que ser sem fermento, porque esse recheio vai ser cozido no fogo. Aí depois o leite condensado, que como eu falei para vocês, eu vou utilizar 3 leites condensados, porque eu vou fazer isso para o bolo de aro 25 centímetros. A cada 1 kg de bolo, você utiliza 1 leite condensado. O bolo de baixo vai ser um bolo de 3 kg, então eu vou utilizar 3 leites condensados. E o bolo de cima vai ser com outro recheio, então por isso que eu só estou fazendo com 3. Mas se for fazer todo o bolo com o mesmo recheio, faz 4 receitas, no caso de 4 leites condensados. E mais uma coisa, leite. O leite é importante que seja um leite integral. E o leite que você for utilizar, o fato dele ser integral é muito importante porque quanto mais gordura tem no leite, melhor vai ser o resultado final. E aí o que acontece? Você vai utilizar as 3 medidas de leite condensado e vai deixar uma caixinha vazia, porque você vai utilizar a mesma quantidade de leite condensado de leite. Então, por exemplo, se for 3 caixinhas, 3 medidas de leite. Se for 2 caixinhas, 2 medidas de leite.
E a gente vai fazer isso, e mais uma coisa que é muito importante para o seu recheio não empelotar no fogo. Para quando vocês forem fazer, primeiro é muito importante você diluir a farinha de trigo com leite condensado, para depois você colocar o leite e o coco ralado, porque senão a farinha não dilui e fica cheio de pelotinha de farinha de trigo no seu recheio. Então é muito importante você primeiro diluir o leite condensado com a farinha para depois os outros ingredientes. Então agora eu vou colocar na panela e depois mostro para vocês o resultado final. Então, gente, bora iniciar aí nosso recheio e como eu falei, eu já passei a receita tudo certinho para vocês. Agora eu vou colocar todos os ingredientes na panela, porém é muito importante seguir essas dicas que eu vou passar agora. Primeiro a gente vem colocando leite condensado. A marca que eu estou utilizando é o C1000, porque ele tem 8% de gordura, ele é um leite condensado integral e é o que eu aconselho para ter um melhor resultado. Porém, se você não achar, pode ser um desnatado ou semi-desnatado, se eu não me engano, que chama, que é 6,5% de gordura, alguma coisa assim. Só não indico que seja menos de 6% de gordura, combinado? Aí, gente, vocês podem reparar que eu coloquei o leite condensado e agora eu vou vir colocando junto a farinha de trigo. Por que que eu faço isso? É muito importante a gente misturar esses dois ingredientes primeiro, porque se você coloca já direto o leite, o que pode acontecer? Não diluir a farinha toda certinha e ficar com pelotinhas de farinha de trigo. Então vai acabar ficando sabor no seu bolo com sabor de trigo, que não é muito legal. Além de ficar umas pelotinhas duras de trigo. Então bora fazer do jeito que eu tô falando para vocês. Então você coloca o leite condensado com a farinha para depois colocar os outros ingredientes. E, gente, essa panela que eu estou utilizando é uma panela mexedora, ela é da marca Progás. Porém, gente, se vocês não tiverem essa panela, não tem problema algum. Pode fazer na panela normal mesmo, que não vai ter diferença nenhuma. A gente só utiliza essa panela pelo fato dela ser mais prática. E porque também, quando tem muita encomenda, ela ajuda bastante para não ficar com dor no braço de ficar mexendo panela com muito leite condensado e tudo mais. Porém, se você não tiver, pode fazer na panela normal também. O ponto para o recheio vai ser o mesmo. Aí lembra que eu tinha falado que era a mesma medida de leite e leite condensado? Agora eu estou medindo aí 3 medidas de leite, porque era 3 medidas de leite condensado. Aí eu vou misturar mais um pouquinho de novo, só adiciono o coco e ligo o fogo. Então é bem facinho mesmo. E uma coisa muito importante, esse recheio é muito importante a gente ficar sempre mexendo para não ter perigo de grudar no fundo, combinado? Então é muito importante vocês sempre mexendo aí. E mais uma coisa também, indico que você mexa com uma espátula dessas de silicone, porque geralmente elas raspam melhor o fundo para não ter perigo de grudar embaixo, empelotar. Então, se você não tem uma espátula dessa, compra aí uma que vai ajudar bastante. Lembrando que tem que ser uma espátula de silicone, porém ela é boa que seja da mais firminha. Aí, gente, como eu falei para vocês, agora eu vou misturar o leite condensado com a farinha e o leite aí. Depois eu colocar o coco também e já levo para cozinhar. Então vai ficar perfeito o resultado final desse recheio e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Pessoal, eu peço desculpa para vocês porque eu pensei que estava gravando e eu acho que acabou que não gravou eu colocando aí o coco. Porém, vocês podem reparar que também para o vídeo não ficar muito grande, eu já deixei ele cozinhando um pouquinho e agora eu vim mostrar só os 3 minutos finais para o vídeo não ficar muito grande. Porém, esse recheio ele vai uns 10 minutos aí, por aí, para ficar pronto. Lembrando que pode variar muito de acordo com a boca do seu fogão, se ela é mais fraca, se é mais forte, se você vai usar a boca do fogão menor, a maior. A grossura da panela também interfere nisso. Então, tem diversos pontos aí que vai fazer que o seu recheio saia mais rápido ou demore um pouquinho mais. Aí, gente, outra coisa também em relação a esse recheio, ele é um recheio que rende bastante e fica super saboroso. Então, se você quer um recheio que seja econômico para fazer seu bolo, pode fazer esse, porque ele rende bastante, fica super gostoso e faz para vocês testar, porque não fica com gosto de trigo, fica perfeito e é um dos recheios que eu mais vendo.
Aí, gente, olhem para vocês verem o resultado que tá ficando aí. E agora mais uma coisa também. Vocês estão reparando que ali em cima tem um tempo. Esse tempo é muito importante que depois que deu o ponto, tudo certinho, você deixar cozinhando mais um minutinho para que não tenha nenhum problema. Como assim? Chegou no ponto que eu vou mostrar para vocês. Cozinhe mais um pouquinho para não ter perigo de ficar com gosto de trigo e tudo mais. E vocês vão reparando que ele estava um recheio líquido e ele engrossa praticamente de uma hora para outra. Isso é pelo fato dele ter aí a farinha de trigo. Porém, se vocês não quiserem utilizar a farinha, pode fazer também. A única diferença é que ele não vai render tanto e você vai ter que cozinhar por muito mais tempo aí no fogo. Além do recheio ficar um pouco mais doce, porque o leite vai acabar evaporando. Olhem, gente, falta 12 segundos aí para acabar. E olhem para vocês verem que recheio perfeito. Ele fica super cremoso. Fica perfeito mesmo para vocês aí que trabalham com bolo. Agora eu vou parar aí, deixar na velocidade mais baixa da panela, só para vocês verem o ponto perfeito que é esse recheio. É muito importante você pegar nesse ponto para não ter nenhum problema. Reparem que o recheio ele cai em blocos. Como assim? Ele não está caindo, vamos dizer que de forma líquida e tudo mais. Ele cai em pedaços. Você pode reparar que toda vez que eu pego o recheio, ele cai em pedacinho. Então, esse é o ponto perfeito para ter um recheio perfeito. Aí, gente, agora o recheio já esfriou, tudo mais. Agora eu vou vir recheando com vocês aí o nosso bolo. Mostrei para vocês no começo do vídeo aí a massa do bolo. Inclusive, se você não viu o vídeo anterior, vou deixar aqui nos cards para vocês darem uma conferidinha. Que eu ensinei a massa do bolo, tudo certinho, então bora assistir. Aí esse é o bolo de aro 25 centímetros de diâmetro. Eu não gravei recheando os dois bolos para não ficar um vídeo muito grande. Porém, é a mesma coisa, então pode fazer aí sem preocupação nenhuma. É só fazer igual do jeito que eu vou ensinar vocês que vai dar tudo certo. Agora vocês podem reparar aí também que eu passei a espátula na lateral. E eu faço isso porque geralmente eu não tenho costume de untar aí a lateral da forma, né? Aí eu já desenformei ele e agora eu venho cortando. Esse cortador que eu estou utilizando é um cortador que é facinho de vocês encontrarem. Encontrem um em 1,99 aí maior. Encontrem em loja de confeitaria. E eu gosto bastante porque eu acho muito mais prático do que a faca. Porque principalmente se você está iniciando e tudo mais, às vezes pode acontecer de você não conseguir passar a faca tão retinho e acabar deixando o bolo um pouco torto e tudo mais. E com esse cortador não tem perigo algum, ele fica mais rápido também para cortar. Então por isso que eu gosto dele, mas você faz do jeito que você achar melhor. Aí agora com a própria forma que eu fiz o bolo aí mesmo, eu vou montar ele aí dentro. Esses saquinhos são aqueles saquinhos de congelar que a gente compra que vem umas 100 unidades, tem rolo de 500, de vários tamanhos. Aí eu apenas abro ele tudo certinho para encaixar ali. Por que que eu faço assim? Tem pessoas que já montam direto na forma e fica tudo certo. Porém, o que que acontece? Na hora de desenformar, principalmente se o recheio não está num ponto correto e tudo mais, ou também a massa ficou um pouco esfarelenta, pode acontecer de quando você passar a faca acabar quebrando seu bolo. E com essa dica do saquinho vai ajudar bastante, como vocês podem reparar. Gente, mais uma coisa também. Vocês viram aí que deu 3 discos de massa, que essa massa é uma massa muito boa mesmo, fica bem alta. Inclusive, se você tem costume de trabalhar com bolos mais finos, camadas mais finas, pode fazer 4 camadas de bolo. Ou também, se você trabalha com bolos mais baixos, você pode fazer essa massa, porém você pode colocar em uma forma um pouco maior, tudo mais, então dá certo também, fica bem legal também. Aí, gente, agora eu vou colocar o morango. E uma coisa muito importante também que quando vai fazer bolo assim de andar, é montar de um dia para o outro para que ele tenha estrutura. Aí agora eu vou colocando o morango e o morango é muito importante a gente cortar ele de forma quadradinha. Vocês viram que no começo aí eu mostrei o morango bem de perto? Eu não corto ele em rodela, porque se a gente corta ele em rodelinha, assim, de forma redondinha,
ele é mais fácil de soltar água. Agora, se você corta ele de forma quadrada, fica muito melhor, não tem perigo de vazar. E uma coisa que eu sempre faço também quando é bolo com morango, vocês podem reparar que primeiro eu aplico o morango na massa para depois eu vir aí com o recheio do bolo. Por que que eu faço isso? Porque se o morango for soltar água, ele pode soltar na massa, porque o máximo que vai fazer é dar uma umedecida na massa e deixar a massa mais molhadinha. Agora, se ele vaza vamos dizer assim, para o recheio, pode acabar que se o seu recheio não estiver num ponto tão correto, amolecer seu recheio e acabar vazando do bolo e tudo mais. Então, por isso que é muito importante você fazer dessa forma que eu estou ensinando, que vai ajudar bastante. E agora eu venho colocando o recheio. Olhem para vocês verem como que ficou o recheio depois de frio. Ele fica super firme e mesmo ele estando muito firme, ele ainda continua super cremoso. Então é muito top mesmo. Pode fazer que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E mais uma coisa, se você fizer esse bolo que eu vou ensinar para vocês, ou a montagem, massa, qualquer decoração que tem aqui no canal, por favor, me marca no Instagram que eu vou ficar muito feliz, combinado? O meu Instagram é @deliciasdolucas.bolos e lá eu posto bastante coisa top, posto vídeo mostrando um pouco das minhas produções e tudo mais. Então, bora acompanhar lá. E se você fazer alguma coisa, me marca que eu reposto nos stories e tudo mais. Aí, gente, olhem para vocês verem como que esse recheio ele é perfeito. Ele não tá nem aquele recheio muito duro no ponto de enrolar, que fica até puxento. E também não tá naquele ponto mole, que vai ter perigo de vazar do seu bolo. Então é perfeito. E esse recheio, pelo fato dele render bastante, fica umas camadas bem generosas também de recheio. Aí, gente, eu vou passando a colher aí e agora eu vou colocar a segunda camada de massa. Vocês podem reparar que a segunda camada de massa que eu estou utilizando era a parte de cima do bolo. Eu não corto a barriguinha, tem gente que tem costume sim de cortar. Eu não vejo essa necessidade porque eu nunca tive problema com isso. O que que acontece? Se a gente corta a barriguinha, pode até deixar o bolo mais setinho e tudo mais, mas eu ainda prefiro deixar com a barriguinha porque o bolo fica mais alto e além de o bolo ficar mais alto, fica maior. Então, seu cliente às vezes pode preferir que o bolo tenha uma barriguinha a mais do que acabe sendo um bolo muito baixinho. Então, não precisa cortar. Pelo menos eu penso assim, mas se você tiver costume, pode cortar também. Aí, gente, olhem para vocês verem que agora eu vou colocando o restinho do morango. E lembrando que esse bolo é um aro de 25 por 10. Para mim fazer esse bolo eu utilizei 2 caixinhas de morango. E se você vende aí bolo com morango, é muito importante cobrar o morango à parte ou incluir ele no valor do bolo. Porque aqui onde que eu moro, eu pago R$ 5 na caixinha de morango. Porém, eu sei que tem pessoas que pagam R$ 10 na caixinha de morango. Eu sei que tem pessoas que pagam R$ 2,50. Então, o valor depende muito de pessoa para pessoa. Então, deixa aí nos comentários também que eu quero saber por quanto que você compra a caixinha de morango e quanto que você vende a mais o seu bolo com recheio de morango. Quero saber, comenta aí. Gente, então agora eu vou aplicar o restinho do recheio, depois já vou vir colocando a massa, molhando também. Esqueci de falar para vocês, mas eu molho o bolo com leite mesmo. Não coloco leite condensado, não coloco nada, é só leite integral. Eu gosto de colocar o leite porque eu acho que fica mais saboroso. Se você nunca testou, testa para você ver que fica bem gostoso mesmo. E o pessoal sempre me pergunta, ai Lucas, mas não azeda e tudo mais, não tem perigo. Porque o bolo, quando é um bolo de chantilly, geralmente ele fica na geladeira, então não tem esse perigo. Ele pode ficar umas 4, 5 horas aí para fora da geladeira também, no aniversário do cliente, que não vai azedar. A única chance que tem do seu bolo acabar azedando é, por exemplo, se você deixar para fora de um dia para o outro. Porém, isso é muito difícil de acontecer ou nunca aconteceu comigo. Como eu falei para vocês, por causa da massa ficar alta, o recheio ficar bem grossinho e tudo mais, então esse bolo ficou com uns 11,5 de altura e depois com o chantilly fica com uns 12,5.
Então ficou um bolo bem alto mesmo e ficou super top. Pode fazer que vocês vão gostar bastante do resultado. Então essa é a nossa segunda videoaula. Eu espero você amanhã às 15 horas, que vai ser 3 horas da tarde, eu decorando esse bolo de andar. Então eu espero você, combinado? E também não esquece de assistir o outro vídeo que é antes desse, se você não assistiu. Então só vou terminar de molhar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa videoaula, da videoaula anterior. Muito obrigado a você que está assistindo aí desde o início. É você que assiste todo o vídeo, que curte, que compartilha. Deixa o like também. Se inscreve no canal. Bora compartilhar. Muito obrigado por tudo mesmo. Desculpa qualquer coisa. Então o vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiz com muito carinho. Fiquem com Deus e tchau, tchau.